Bom dia! Bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Bem-vindos ao Café com a Palavra. Legal, né? Estão vendo esse adesivo aqui atrás? Olha que bacana. Esse adesivo a gente confeccionou hoje e se você quiser eu te mando um para você colar no seu carro se você quiser, claro. Mas aquelas pessoas que comprarem a caneca e a camiseta eu vou mandar com certeza. Se quiserem, vai ter que falar, eu quero também um adesivo, para você poder colar no seu carro e as pessoas vão te perguntar o que é Café com a Palavra e você vai poder falar com eles e passar o WhatsApp e assim a gente alcançar mais vidas. Tá legal? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu estava observando, por exemplo, você para e dá uma observada em algumas nações e a nossa situação. Por exemplo, Coreia do Sul. Coreia do Sul em relação à Coreia do Norte, não tem comparação. Agora, a Coreia do Norte é comunista e ali todo o governo tem que ser ateu, você não pode crer em Deus e nem cultuar a Deus. Coreia do Sul, cara, se eu não me engano, eles acordam às 4 horas da manhã já há décadas, orando pela nação. Cara, que loucura, né? E você vai ver o que é a Coreia do Sul. Um país como os Estados Unidos, alicerçado do Evangelho quando começou, e olha o que é, e tantos outros, né? Lugares que houve mudanças radicais, alguns lugares ainda Fiji, com a entrada da palavra de Deus ali. Eu lembro de alguns lugares na Colômbia também e outros lugares. Se você olhar para alguns amigos seus, talvez, você vai ver pessoas que foram totalmente transformadas, tiradas das drogas, tiradas da prostituição. Cara, uma vida totalmente louca, agora uma vida totalmente centrada. Eu lembro do Bezerra da Silva, cara, tava vendo até uma palavra do Neguinho da Beija-Flor, o Bezerra da Silva. O Bezerra da Silva, ele falou assim, pô, meu, o cara era loucão, o cara era mulherengo, era pagode, era bebida, era tomava todas, aquela... dorme desse jeito e acorda agora, não, agora o meu negócio é outro, eu tô com Jesus e tal. Então o Neguinho da Beija-Flor, até nesse vídeo que eu vi no YouTube, tá falando sobre isso. Mas o que acontece com essas pessoas, com essas nações, com essas cidades que mudam? É quando a palavra de Deus entra ali. Aí eu fico observando o nosso país, cara. Bicho, olha o Rio de Janeiro, a cidade entregue à violência, à milícia, ao tráfico, aquela coisa toda, intervenção federal ali, e aquela coisa toda, aquela violência assim, desacerbada, uma coisa muito louca. E você num momento tão crítico desse, de tanta violência, tanta morte, tantos policiais sendo assassinados, e um dos maiores carnavais, porque é uma loucura aquilo ali. Cadê? Cara, não é com o carnaval que você muda a história de uma nação, não é com Copa do Mundo que você muda a história de uma nação. Sabe, se muda a história de uma nação com a transformação do caráter, se muda a história de uma nação com a educação, se muda a história de uma nação com Deus, cara, com a palavra de Deus sendo ali pregada. Olha o que Paulo fala aqui em Romanos 15, do 15 e 16, ele falando sobre os gentios, o povo que não era judeu, olha só. Mas, irmãos, em parte eu escrevi, mas ousadamente, como para vos fazer outra vez isso, trazer isso outra vez à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo, ou seja, ele, ministro de Jesus Cristo, entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus para que sejam agradáveis as ofertas dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Paulo está falando, cara, eu fui chamado para ser ministro no meio desse povo que não conhece a Deus. Para que eles sejam agradáveis, as ofertas deles, eles sejam agradáveis a Deus, pelo Espírito Santo de Deus. O que Paulo está falando? Cara, esse povo precisa da palavra de Deus. O nosso país hoje precisa da palavra de Deus, não sendo pregada, não, sendo vivida. Olha, escreve o que eu vou te falar. A igreja brasileira está mais perdida do que cego em tiroteio. Tá? Blocos, em acampamentos e retiros de carnaval ali dentro, pessoas fantasiadas e tal. O mundo entrou totalmente dentro. E eu vou te falar uma coisa, eu espero que isso nunca aconteça, mas eu estou com receio que isso aconteça logo, logo. Você vai ver carnaval na Avenida, na Sapucaí, em São Paulo e tal, e blocos de cristãos dentro daquela mulherada pelada lá na frente, aquela loucura toda, e ali o bloco dos cristãos. Jesus, Jesus, Jesus. Você vai ver. Espero que isso nunca aconteça, mas o que está caminhando para isso não vai demorar muito não, tá? Não vai demorar muito não. A pessoa fica mandando vídeo da Dona Zica da Mangueira, parece que falando umas coisas, mas isso é vídeo antigo. Hoje você vê como é que a coisa está lá, o carnaval aumentando cada dia mais, a loucura, e o país se afundando e o povo festejando. Não é carnaval, não é Copa do Mundo que muda a nação. O
que vai mudar a nação é a nação começar a entender e conhecer os princípios que estão na palavra de Deus e viver esses princípios. E mais ainda, aqueles que já conhecem, que não são poucos no Brasil, que se diz igreja cristã no Brasil, começar a viver isso, aqui, essa palavra e os princípios dela, e deixar de viver o que está no mundo e trazer o que está no mundo para dentro, tentar trazer para aqui. Não, é viver o que está aqui. Não precisa se preocupar em pregar muito, não. Não. Claro que a gente vai pregar, é óbvio, mas o que eu estou te falando, a preocupação é muito maior de pregar do que viver. Não, viva primeiro o que está aqui, para que através do testemunho seu, você consiga alcançar outras pessoas e as pessoas olharem em você e ver a mudança e a transformação na sua vida e falar, eu quero esse Deus que você tem. É assim. Não é com carnaval, não é a gente fazendo bloquinho, não é a gente imitando o mundo que nós vamos ganhar o mundo. Entendeu? Esse país precisa ser transformado. E ele só vai ter ser transformado quando o povo brasileiro conhecer essa palavra e viver essa palavra. A começar pela igreja. Que Deus te abençoe e até o próximo Café com a Palavra.